chegou, vocês estão vendo isso aqui, né? Quem vem tomar café comigo assim que chegar hoje para falar sobre a multimodalidade, na verdade, a monitorização multimodal e a inteligência artificial multimodal, quais são os impactos no futuro clínico, desfecho dos pacientes e nos negócios, é o doutor Victor Gadelha, neurologista e head de inovação da DASA, inovação médica da DASA, e o doutor Carlos Nassif, pesquisador em inovação e intensivista do Hospital 9 de Julho e UTI da emergência, agora emergência cirúrgica, antigo trauma do HC. Prazer inenarrável falar com vocês aqui no nosso AmebCast. Prazer, obrigado pelo convite aí. Importante estar falando sobre isso. Muito bacana. Prazer é nosso, sempre. Bater papo é o nosso. Eu acho que tem aquelas soft skills, né? O que você gosta? Que é só bater papo. Papo de bar, é comigo mesmo. Brincadeiras à parte. Para começar essa nossa conversa, o pessoal conhece já, né, o Brain for Care, que é um sistema super interessante, monitorização não invasiva. E o que eu quero saber de vocês é basicamente, para começar o nosso bate-papo, qual a vantagem de a gente ter um sistema desse? Pensando em custo em UTI mesmo, pensando em custo hospitalar, pensando em custo e pensando também em desfecho dos pacientes. Na experiência de vocês, qual é essa grande vantagem? Quer começar lá, Nassifão, com a parte clínica? Sim. Então, vamos lá, claro. Só fazer um briefzinho aí. Eu conheci o equipamento em 2016 e a gente começou a entender melhor, a ler sobre ele, alguns trabalhos que tinham saído na literatura, e usar na prática clínica, e descobrimos que o Brain for Care não é só um equipamento voltado para o paciente neurocrítico especificamente. Não só neurocrítico. Não só neurocrítico. A gente viu que existem outros usos adequados para ele. E ao longo dessa trajetória de 4 anos de estudos e experimentação dentro das UTIs do 9 de julho, onde a gente fez o aprimoramento lá, a gente descobriu que sempre usando o equipamento, e para você validar ele em várias situações, a gente usou o Doppler transcraniano com o colega do HC do 9 de julho, que foi muito importante para a validação de alguns aspectos do uso do Brain for Care. A gente usou expertise de neurologia e neurocirurgiões para a validação do equipamento em outras situações. Então, por exemplo, a gente queria um equipamento, eu sempre fui voltado para tecnologias, com o custo da medicina elevado, hoje a gente queria um equipamento que fosse barato e que desse a você informações importantes que qualificasse a assistência. Então, por exemplo, a gente, num trauma de crânio lá no 9 de julho, a gente usava, para otimizar o tratamento, a gente usava equipamentos de alto custo. Uhum. Então, assim, PTO2, a gente usava microdiálise, até usar microdiálise cerebral. E a gente viu que isso encarece muito o custo, apesar de ser muito assertivo na otimização do tratamento do paciente neurocrítico. E com o Brain for Care, a gente começou a ver que havia uma possibilidade de utilizar o equipamento para conseguir os mesmos resultados que esses dispositivos trouxeram para nós, né? Entendi. E com a vantagem, ele não é invasivo. Cara, isso aí é sem dúvida nenhuma. Então, a gente que está no dia a dia lá no HC, por exemplo, no 9 de julho, a gente sabe que o gene invasivo, o risco de infecção, além de você ter o custo aumenta, você tem que usar profissionais especializados para fazer. Sem dúvida. Né? Então a gente viu que é possível você utilizar o Brain for Care para conseguir informações que esses equipamentos te forneciam, de maneira direta ou indireta. Uhum. Então, por exemplo, a gente, pareando os resultados do Brain for Care com o Doppler transcranianos, com o PTO2, a gente percebeu que é possível, por exemplo, você acertar, ajustar a pressão arterial para a melhor hemodinâmica cerebral, por exemplo, para a melhor perfusão cerebral, porque a isquemia é o start para o dano cerebral. A gente fala secundário, né? Secundário. Que a gente na UTI, a gente sempre tem como ação nos pacientes neurocríticos evitar dano cerebral secundário. Sim. O dano cerebral primário acontece na cena, no momento do evento, e você não tem muito o que fazer. Mas o dano secundário, ele é muito importante, não só para a mortalidade, mas para a morbidade também, e para a sequela que vai deixar para esse paciente. E a gente, tendo isso em mãos, a gente viu que assim, ela é fácil de usar, você pode usar em qualquer momento, não precisa de um especialista, como a gente precisa de um Doppler,
e barato. Então a gente conseguiu perceber que é possível com o equipamento você ajustar a hemodinâmica cerebral para que esse paciente tenha melhor oxigenação, principalmente na área de penumbra, que é a área que a gente consegue recuperar. Que é a gente tem buscando resolver, né? Tentar melhorar a situação. E isso tem que ser feito em neurocrítico, isso tem que ser feito de maneira muito rápida e muito ajustada, porque cego não leva desaforo para casa. Né? A gente fala que tempo de hipoxemia no paciente neurológico, ele causa um dano muitas vezes irreversível. É bomba de sódio de potássio que vai para o beleléu, e aí a gente tem bomba de sódio de potássio, liberação de estatório cerebral, somente glutamato, a gente tem liberação de citoquinas inflamatórias em decorrência também da hipoxemia, influxo de cálcio dentro da célula, morte da mitocôndria e morte celular. Isso é muito rápido. Então, se você não agir muito rápido e não for muito assertivo, você acaba perdendo, às vezes não só perdendo o paciente, mas a recuperação com grau de sequela é muito mais alto do que seria. E o custo disso para a família, o custo disso para a sociedade é muito alto. Né? E o custo até para o plano, né? Tem que lembrar que no momento que a gente vive, num momento capitalista até, né, o plano também tem essa forma. Mas e o custo para mim é muito mais alto. Muito mais alto. Então, você despender de uma meia, você tem aquele ganha-ganha completo, né? Isso. É o ganha a sociedade, ganha o profissional, ganha o plano, ganha os negócios, ganha tudo. Principalmente ganha o paciente. Principalmente o paciente. E a gente tem exemplos disso que a gente fez lá no nosso dia, a gente até conseguiu publicar exemplos disso, publicamos recentemente no Critical Care Medicine um artigo sobre esses exemplos de desfecho clínico usando o Brain for Care. Certo. Então, vou citar um exemplo aqui prático para você entender. E um dado importante que a gente viu, a pressão intracraniana não é o melhor dado no cuidado do paciente neurocrítico. Comparando, por exemplo, a gente está habituado com UTI, é melhor você tratar um paciente em sepsis do que em choque séptico. Sem dúvida. Então é melhor você tratar um paciente com compacência alterada, nesse momento da compacência alterada, da autorregulação alterada, do que quando a pressão intracraniana já subiu. Situações aconteceram, você poderia ter agido antes que a PIC subisse a níveis onde a gente tende a intervir. A gente tende a intervir com a PIC acima de 20, mas por que não intervir antes? Não necessariamente de uma maneira enérgica, mas sim de uma maneira que evite que ela progrida, que ela chegue no momento que eu tenho que ter uma medida enérgica mais... Então, vou citar um exemplo clássico lá do 9 de julho, que isso é o dia a dia do intensivista que cuida de paciente neurocrítico. É um paciente com TCE grave, ele foi arremessado do veículo em alta velocidade, ele teve um Glasgow de 6 na cena, por incrível que pareça, ele não foi entubado. Chegou para a gente estubado e anisocórico. Então, intubação, foi para a cirurgia de emergência e tinha um subdural grande com contusão bifrontal. E o neurologista, ele colocou um catéter de PTO2, que mede a pressão tecidual na área da penumbra. Esse paciente ficou sob neuroproteção de primeira linha e a PIC sempre normal. 10, 12, 10, 12. Mas a PTO2 sempre baixa, 10. A gente sabe que o alvo da PTO2 no paciente neurocrítico na área de penumbra ela tem que ficar entre 20 e 25, que isso é o que recupera esse neurônio. E chegou um dado momento que esse paciente, depois da primeira semana, essa P2 não subia, o neurocirurgião inferiu, então concluiu que talvez o cateter tivesse um problema, tivesse um local adequado, tivesse um coágulo na ponta dele, e que isso não seria uma medida justa e confiável, porque a PIC sempre é normal. Então resolveu tirar a sedação do paciente. Quando ele tirou a sedação do paciente, um despertar muito ruim. Me avisaram, na época eu era coordenador da UTI, eu fui lá ver o paciente e vi que não estava nada certo. E resolvi fazer um Brain for Care dele. Quando eu fiz o Brain for Care, tinha uma complacência muito alterada, mesmo com a PIC normal. E a PTO2 baixa 9. Sedamos de novo, ajustamos tudo. E por incrível que pareça, se não fosse... A gente já tinha feito alguns testes com Doppler transcraniano para otimizar a hemodinâmica cerebral. Certo. Junto com esse colega do HC, a gente viu que o aparelho é confiável para isso. Demandou uns 3 anos de treinamento, mas chegamos nessa conclusão. Quando eu coloquei o equipamento, a gente começou a titular a PAM para ver se a gente conseguia subir a PTO2. E a gente conseguiu. Só que a gente precisou chegar na pressão média de 10,5 a 11, que era o intervalo, melhor perfundir esse cérebro, e a PTO2 subiu para 23. Cara, muda completamente, né? Então, total, né? Se a gente não faz isso, imagina
esse cérebro, nessa área de penumbra sofrendo, possivelmente o dano que esse paciente ia ficar funcional seria muito maior. Então ele sobreviveria, com certeza, porque era contusão bifrontal, porque ele não é hematoma, mas o grau de dano que ele ficar ia ser muito maior do que ele realmente ficou. Então, quando a gente otimizou isso... Deixa eu mostrar aqui. Quando a gente conseguiu otimizar isso, otimizamos a PTO2, considerando a mesma produção de primeira linha, tudo certinho, e ele tinha uma puta compreensão de autorregulação. Tanto é que esse intervalo de pressão ótima, que era de 10,5, 11, que era bem estreitinho, com 11,5, 12 já escapava a pressão, a pique, e até a saturação, a PTO2. Então a gente tentou manter muito justo entre 10 e 11 a pressão média. O interessante é que você tem que fazer medidas sequenciais, seriadas, né? Porque esse valor, se você otimiza direitinho, o cérebro vai recuperando as alterações nos locais de inflamação. Também tende a regredir. Aí, possivelmente, essa pressão ótima muda também. A gente deixou esse paciente mais 10 dias sedados. À medida que foi medindo a pressão ótima de perfusão, o intervalo foi diminuindo e ele acabou sendo estubado depois de 10 dias. E um despertar muito melhor do que estava antes. É isso que eu ia perguntar. O delírio dele também, essa parte de delírio, agitação, obviamente, o despertar mais patológico, foi muito mais adequado depois dessa otimização nesse período de 10 dias mesmo. 10 dias. Então precisou ficar sedado mais 10 dias do que... Caramba, cara. Então isso mostra assim que a gente fala sempre agora, né? Pique normal não quer dizer muita coisa para neuropolítico, não. Só, né? Só. Um valor isolado. Um valor isolado não é. E todo paciente com pique alta vai ter complacência ruim. Mas nem todo paciente com pique normal vai ter complacência boa. Perfeito. E a complacência, a gente for lá lembrar da curva de Langfit, a complacência começa a alterar sem que a pique altere muito. Uhum. Né? E quando a pique começa a alterar, a complacência já está muito ruim. Então a ideia é, se tem comprometimento de autorregulação e comprometimento da complacência, alguma coisa não está boa, você precisa fazer alguma coisa para trazer isso para o normal. Antes que alterações vão acontecendo e a pique vai subir, você tem que tomar medidas na hipertensão intracraniana já instalada, o que é muito pior para o desfecho. Com certeza. Que já chegou a lesar. Quando você vê a pressão craniana subindo já, níveis que você tem que tomar alguma medida, já chegou a lesar. Você chegou a ter experiência com isso também? Cara, eu acho que eu queria trazer alguns aspectos aqui, né? Falando aí principalmente do aspecto da inovação mesmo. A gente, quando olha para ele e fala esse nome, inovação, e vai falar com o diretor de um hospital, ele já olha assim, cara, vai vir alguma coisa muito cara aí. Ou ele fica feliz no primeiro momento, né? E depois fala, ih, meu bolso vai abrir um buraco. E assim, é super interessante porque a gente olha para uma inovação, primeiro, que é produzida aqui no Brasil, que é um dispositivo, apesar de baixa densidade, que tem muita informação clínica e uma inovação de fato, né? Não inovar só pela tecnologia, é uma inovação que muda uma experiência. Certo. Então, você pega um caso como esse e quando você encaixa dentro de um cenário não só assistencial, mas um cenário de negócio mesmo, você vê que faz total sentido. Então, é quase que, vamos dizer, é muito diferente eu levar um tipo de inovação dessa com baixo custo e alto valor agregado do que a inovação só pela inovação, onde tem alguns facelifts, vocês conhecem bem, e algumas máquinas, porque vem com isso, com aquilo, que vocês muitas vezes têm que substituir, tem um alto custo. Um alto custo até de materiais para reposição, essas coisas que acontecem com muita frequência. Né? Muita frequência. Então, assim, é uma história, quando a gente olha para a inovação, bonita de se ver. Né? E aqui, mas, além de tudo, brasileira e com muita validação científica. E o segundo aspecto é porque quando vem esse baixo custo com alto valor agregado, a gente começa a interferir em vários índices que é importante, né, para o negócio de uma maneira geral. Então, o poder ter o paciente mais na mão, vamos dizer assim, fazer intervenções que são mais assertivas, eu posso diminuir o tempo de internação desse paciente, aumentando o giro de leito do hospital e dar mais possibilidade de pacientes que precisam estarem na UTI no momento adequado. Então, no momento de pandemia, como foi que a gente teve na Covid, cara, isso ainda se torna mais necessário. E outros pontos é a segurança do paciente, né? Muitas vezes eu não preciso levar uma paciente para tomografia todo dia ali diante de um traumatismo crânioencefálico. Então, imagina uma situação dessa quando eu não preciso deslocar toda uma equipe que muitas vezes está saturada pela carga de trabalho. Você sabe, levar um paciente, dependendo de onde está posicionada a tomografia, tem um tempo, tem um gasto energético das pessoas, né? Considerar que eu vou pegar o paciente, mover para uma máquina, tem que configurar os dispositivos, tem toda uma questão de segurança que é muito interessante e que um dispositivo desse, de baixo custo, pode estar ali, dando a informação necessária
diante de determinada situação. Quem trabalha com paciente neurocrítico grave não tem nada que traz mais agonia do que um neuro passar e pedir uma toma de crânio. Nossa! Pô, tu quer transportar esse cara mesmo? É isso mesmo. Pelo amor de Deus. E quando você fala com a equipe, né? A equipe olha para você e chega, olha estranha, Não, né? Sério? Eu vou contar um caso que a gente chegou nesse nível de expertise depois de muito tempo trabalhando com equipamento. A gente recebeu no 9 de julho um jovem, ele colidiu um carro, ele estava no banco como passageiro, no banco da frente, entrou na traseira de um caminhão. Na madrugada, os dois ocupantes estavam bêbados. Né? E Gleso de 3 na cena, foi entubado pelo pessoal do resgate, foi levado para o hospital da região ali, e depois foi para o 9 de julho, chegou no 9 de julho com 18 horas do evento, Gleso de 3. A gente fez uma tomografia inicial, tinha um hematoma subdural, fratura de crânio, um swelling importante, sucos todos apagados, já, tudo levando aqui que o negócio não tinha desfecho legal. Mas não tinha no sinal de herniação, nada. A gente e ficou, vamos colocar pique. Fizemos um brain for care e tinha uma puta alteração de complacência, mas a gente ajustou, enquanto prepara a internação, o neuro querendo fazer tomo pro dia seguinte já, vamos tentar ajustar as coisas aqui. E a gente fez um brain for care, tinha muita alteração, otimizamos, assim, precisava otimizar para a complacência ficar próximo do normal, conseguimos fazer isso. E falamos com o neuro o seguinte, ó, a gente tem que ter parceria com os neurocirurgiões e com os neuroclínicos também, né? Sempre. Por sorte, esse cara é um dos caras que abraçou a ideia do Brain for Care. Eu falei, você confia no que a gente vai fazer aqui? Eu falei, plenamente. Então, é o seguinte, nós só vamos fazer tomografia nesse paciente se o Brain for Care mudar durante o curso da evolução. Se não mudar, a gente conseguir segurar, nós não vamos fazer. Nem vamos colocar pique. Porque ele tinha indicação de colocar pique. Ajustamos, tanto é que a complacência dele quando chegou era 1,4 a relação. Nós otimizamos lá, foi para 0,9. Falei, tá ótimo, 0,9 tá ótimo. E esse cara foi o tempo todo assim, ele foi o paciente que mais fez monitorização dentro da UTI esse tempo todo. Ele fazia de 8 a 10 por dia. E sem nenhum custo adicional. Não, sem um custo adicional. Imagina você chegando pro diretor do hospital falando isso, né? Cara, ele não vou precisar fazer tomografia todo dia, porque ele sabe que ele recebe pela diária global ali. E não é só isso, não. A gente economizou. E o doente evoluiu bem, foi para casa com Gleso de 15. Ele até visitou a gente, voltou a estudar tudo certinho. Caraca. Ele fez, na evolução, 2 tomografias. Não colocou pique, DVE, evitou, possivelmente talvez tenha evitado até uma infecção. Ele economizou um centro cirúrgico para colocar o material. O custo da DVE, eu sei que nós fizemos uma conta lá de qual seria o custo das tomografias, porque assim, o neuro... Tomografia? A gente fala assim, centro cirúrgico, material tempo de internação maior. A economia, para aquele caso, sem dizer se houvesse complicações do transporte. Eu lembro. Vai que tem uma estubação acidental, vai que faz uma pane. Sim. Economizou R$60 mil. Eu lembro desse aí, eu lembro. É dinheiro. Então, isso é importante, né? Mais ainda, como você falou, né? Mais ainda o desfecho que ele teve, né? Sim. Porque isso é... Quem mexe com neurocrítico, neurologista, neurocirurgião, nós na UTI, a gente que mais quer que o neurológico seja o agudo, que ele recupere rápido, a gente consiga rapidamente estubá-lo sem déficit. Eu fiz uma aula sobre esse caso aí e levei as imagens, né, todas desse garoto. E depois, na aula, no fim, ele estava lá no auditório. Estava lá? Tava. Bacana, hein? Não. E o interessante é o retorno do investimento, né? Porque aí você consegue quantificar isso, e aí quando você coloca no papel com lápis, não fica difícil provar que a gente tenha. Tanto que hoje na rede a gente acaba usando, em quase todos os hospitais, a gente tem 1 ou 2 dispositivos disponíveis, porque assim, não tem muito como você ir contra quando o negócio é bem justificável, né? E é isso, não é conta de milhões, muito longe disso a gente está falando, né? Isso é bem interessante. E interessante também falar que a gente está falando de um dispositivo que a gente tem nenhum quase descartável, né? Totalmente reutilizável. O que é a grande armadilha nossa eu tenho um dispositivo de monitorização, mas tem que... Quanto descartável eu tenho? O descartável é caro. Só lembrar assim, ó, eu e ele não recebemos nada da Brain for Care. Nossa relação com eles é científica e tudo voltado para qualificar a assistência ao paciente, né? E porque às vezes o pessoal fala, eu falo muito sobre equipamento em várias situações,
E eles acham que eu sou da Brain for Care. Eu acabo falando também. Eu falo, mas não tem nada a ver com a Brain for Care, não recebo nada. é interessante, porque eu acabo falando também, mas eu sou tão apaixonado pela inovação brasileira. Sim. E eu vejo isso como, porque assim, eu acompanhei empreendedores nos últimos 4 anos, quase todas as startups de saúde no Brasil. E fazer uma startup de medical device no Brasil, com esse preço, cara, as pessoas... que temos É aqui muito para difícil, isso, gente, pouca pelo amor de Deus. incentivo, Então, né? assim, você chegar lá e ainda ir contra algum sentido, não, a gente tem que incentivar porque o negócio é muito bacana e traz um desfecho muito positivo, né? Então, eu acho que tem uma parcela nossa, não só como rede, mas como pessoas mesmo, incentivar a inovação no Brasil. E eu vou, quando eu fui convidado para conhecer o equipamento, eu falei, isso não vai dar nada, né? Como é que você vai avaliar Como o negócio de maneira como não... todo bom intensivista, é o que negatividade básica, assim. Não invasivo, pô. Sai de uma caixa rígida que não se deforma. Vamos me contrariar isso agora? Cara, mas quem conheceu o professor Sérgio, cara, esse cara, ele foi um dos caras que foram apresentar. Cara, você vê a verdade na cara do velhinho lá. Infelizmente já falecido. Teve um negócio que ele disse, assim, marcante. Você é puta cientista brasileiro, e ele ofereceram para eles, na verdade, tanto foi oferecer uma puta grana para ele passar o equipamento, vender o royalties do negócio. Lá no congresso, nesse evento, ele disse que o que ofereceram para ele dá para viver bem. Ele, o resto da vidinha dele, netos, bisnetos. Ele disse o seguinte, não vou, porque ele disse uma frase, sou cientista e a ciência tem que estar ao alcance de todos, não para poucos privilegiados. Excelente. Isso é o foco, Cara, né? cara, A gente tem que falar sobre isso, porque Então- criar algo novo que é acessível, né? É isso. Por isso que vale a homenagem para esse cara. Podia ter vendido isso aí, sei lá quanto ia para o custo disso, né, se ele realmente vendesse a patente do negócio. E ele não, ele fez parcerias. Certo. E deixou isso realmente, isso é viável, isso pode ter em qualquer lugar, né? Pois é, imagina a possibilidade, não tem tomo, né, nos interiores, nas Exato. UPAs, cara, é um SUS. parâmetro a mais, diferencial, melhora a referência dos pacientes, referenciamento de pacientes agudos, imagina E isso quando lá. a gente descobriu que você consegue avaliação da hemodinâmica cerebral usando equipamento, lembrando que isso foi feito com Doppler beira-leito, o TEP sabia que isso realmente era confiável. Cara, vou dizer, tem um exemplo também de paciente com doença sistêmica que repercute sobre muito neurológico, né? Por causa de internação em morte UTI, é sepsemia, infecção. E a gente, aquela história de 6,5, vamos baixar vasopressor, 6,5, 7, 6,5, vamos baixar vasopressor, a gente viu que muitos pacientes, esse 6,5, 7, para o cérebro não era bom. Então a gente tem exemplo de paciente que, depois de melhorado o quadro infeccioso, aquela norzinha para manter o 6,5, aquela dosinha não conseguia tirar, e que esse paciente não despertava mesmo sem sedação. A gente também tem um exemplo que a gente fez avaliação com o Brain for Care depois de 3 semanas do evento inicial que levou ao choque séptico, um senhor de 60 e poucos anos. A gente viu que para a perfusão adequada do cérebro, ele precisava de APM maior, entre 80 e 90. Quando a gente levou para 80 e 90 e conseguiu manter isso, ele saiu de um Glasgow de 6 e foi para 10 em 24 horas. Então a gente está usando equipamento para fazer esse tipo de coisa também. E é um novo projeto aí do hospital. Talvez eu acho que vai ser um divisor de águas, que é basear a ressuscitação sistêmica na ressuscitação cerebral. Porque a gente vê hoje, a pressão está boa, está urinando bem, o lactato está lavando, está ótimo. Isso até falando num paciente que não é neurocrítico. Não é neurocrítico. Agora, para o cérebro, nem sempre esse 6,5 está é o ideal, né? É o ideal. Interessante. Né? E tem um aprendizado, é a medicina personalizada, né? Ela começa a chegar mais próximo, mas você vai tateando cada aparelho e componente novo que chega de monitorização, a gente dá um passo a mais na medicina personalizada, que eu acho que é um pouquinho do que a gente vai ver no futuro. Que é inovação, que é o futuro. Eu acho que é um pouco do que a gente vai ver protocolos e agora a personalização. E eu acho que a IA vem muito, né? A parte de inteligência artificial e computacional, ela vem muito para dar um play em cima desses dados que a gente tem, que existe uma certa limitação da nossa capacidade como humana de interpretação em diversos níveis desses dados, né?
A gente tem a medicina baseada em evidências, que mudou e colocou a medicina onde está hoje, que é sensacional, mas a gente pode ir um pouco mais além, né? A medicina personalizada, basicamente, ela vem com a medicina baseada em evidências, com um bloco de tecnologia muito pautado em algoritmos. Então, com a digitalização, a gente tem esses dados de forma digitais que a gente consegue fazer esses cálculos matemáticos para ter insights em cima dessa vasta, imensa quantidade de dados, né? Então, só um aparelho como esse, junto com outros dados clínicos que a gente às vezes tem em prontuário, ou que está se evoluindo para pegar automaticamente no ambiente de intensiva, como motor multiparamétrico, um pouco dos dados que a gente tem no ventilador mecânico, um pouco da bomba de infusão. Se a gente começa a combinar esses dados e a gente tem um desfecho conhecido desses pacientes, provavelmente a gente vai conseguir gerar insights muito mais inteligentes e sistemas de suporte de decisão para o médico. É um pouco que o Nassif acaba fazendo dentro da cabeça dele, com toda a experiência, de uma forma muito melhor e mais otimizada para o médico, tá? E eu acho que é um pouco do futuro que a gente vai ver. Tem um nome para especificamente, a técnica utilizada é a inteligência artificial multimodal, ou seja, eu pego, às vezes, prontuário eletrônico, os dispositivos médicos, posso pegar exame de genética, radiologia, exames laboratoriais, e se eu tenho um banco de dados muito grande, com CID conhecido e desfechos conhecidos, eu posso criar o que a gente começa a chamar de gêmeos digitais, o Digital Twins. O que é o Digital Twins? É uma técnica já conhecida da engenharia há bastante tempo, então é utilizada na aviação, é utilizada em outros processos, mas é quase criar um organismo digital teu em cima de uma base conhecida que eu consigo predizer desfechos e dar mais suporte para dizer qual é o melhor caminho para esse paciente. Muito forte na oncologia vai vir, esse paciente com esse achado, condição socioeconômica, carga genética X, qual é o melhor tratamento para esse paciente e ter um suporte. A ablação, a gente já tem isso. Esse paciente nessa condição, com esse coração, com esse eletro, qual é o melhor? Eu vou anticoagular, vou fazer ablação. Então, a gente começa a olhar insights disso e na intensiva vem muito forte, né? Então, o exemplo do que o Nassif deu aqui é basicamente isso. Só que isso está na cabeça dele, né, que tem muito conhecimento elaborado para poder montar essa interpretação da medicina, que ela é muito bonita, mas nem todo mundo vai ter esse conhecimento elaborado, e o gêmeo digital, essa tecnologia, dependendo do nome que venha, vai poder dar para o médico beira-leito, que ele coloca uns parâmetros e possa interpretar isso, otimizando o nível de cuidado em diversos pontos, né? Então, acho que é um pouquinho do que a gente vai ver, e não só nisso, mas em várias áreas de conhecimento. E com atualização frequente, que a gente fala que a inteligência artificial substitutiva, não, ela é uma aliada gigantesca, né? Porque exatamente, você chega a ter o seu conhecimento, criou um conhecimento que eu estou sabendo agora, né? Está criando um conhecimento que eu estou sabendo agora, que o Vitor também. Só que se a gente coloca isso com o gêmeo digital, como você bem disse, a gente consegue fazer com que isso seja atualizado já direto lá. Se você tem isso lá funcionando, peraí, então tem isso mais novo e tal. E isso automaticamente vai criando o algoritmo, vai atualizando o algoritmo, que para a gente vai sempre ajudar. E, obviamente, vai ter sempre o ok do médico, isso especialista, se chama que vai estar Human na in the ponta. Loop. Né? Então, existe um conceito IA dentro da saúde que é Human in the Loop. Então, o humano, ele sempre vai estar no loop. Por quê? Porque hoje, pelo menos como funciona, sempre é probabilidade. Sim. O algoritmo sempre é uma probabilidade. Exato. E ela não... Hoje existem vários debates éticos mesmo de quem pode ser responsabilidade por uma tecnologia. A IA, ela não pode ser responsabilizada. É uma tecnologia. Eu não tenho como responsabilizar ela especificamente. Eu tenho que ou se responsabilizar, pelo menos no Brasil, um CNPJ ou um CPF. Perfeito. E o CPF é a única entidade hoje que ela é regulada, o CNPJ também, mas assim, de uma forma mais individual, o médico ele é regulado pelo seu conselho. Então, enquanto a gente não tiver uma nova técnica de se fazer algoritmos, esse human in the loop ele vai ser extremamente importante e a gente sempre vai ter que ter o papel do humano. Então, é muito mais na lógica que você falou. É o humano com a IA potencializando resultados e até substituindo o humano que não se acostumar com a IA, né? Porque realmente, se ela vem com a proposta de melhorar o cuidado, acaba que ela entrega mais valor, e dentro de uma saúde baseada em valor, que a gente fala tanto, mais pertinência, melhor desfecho clínico, melhorar a experiência de toda a equipe, como exemplo como esse. Melhora a experiência da minha equipe, eu não preciso tirar 4 pessoas para deslocar um paciente. Sim. E com os custos adequados, né? Maximizando a entrega de saúde para o paciente. A gente tem que sempre ir atrás disso, e a IA ela tem uma possibilidade de equilibrar esses custos quando bem empregada numa jornada do paciente, sabe? Pô, fantástico, fantástico. Essa ideia do humano no meio, como você falou, human the loop, né? Loop. Isso. Cara, que eu acho que, assim, você mesmo disse, por enquanto a gente tem algoritmos, probabilidades, não tem como responsabilizar, eu acho que sempre vai ter uma evolução da carreira do médico, do humano no meio,
juntamente com a IA. Não tem como, Sim. não tem como a gente tirar o fora. É isso. Até porque quem que vai gerenciar, né? Os organismos vivos somos nós, né? Então, como é que nós vamos gerenciar isso aí acontecendo? Porque às vezes alguma coisa pode ter, algum algoritmo que a gente mesmo colocou, que a gente mesmo viu, que alguma monitorização falha, a gente tem que estar lá. Nenhum algoritmo é 100%. Né? Nenhum. E eu falo Não mesmo, o pessoal lá que está, dos residentes do TI lá do 9. Isso é um equipamento para te ajudar. Exato. Quem sempre vai ser a clínica em primeiro lugar. Então, o médico ali, a beira-leito. Isso é um auxílio. Exato. Muito bom, vai te ajudar bastante, É vai economizar, você pode fazer quantas vezes você quiser, você vai otimizar rápido, mas a decisão é sua. E você tem que ter o olhar clínico, o julgamento crítico sobre essa evolução. Porque não é só o valor do que está te mostrando ali. É o valor daquilo ali, naquele momento. Então, a variação, às vezes, da avaliação, a variação do que te mostra de um momento 1 para o momento 2 é tão importante, às vezes, do que só o retrato daquela avaliação daquele momento. Então, uma variação que te traga para uma situação de complacência não boa, mas relação melhor, pode ser um bom sinal. Agora, ao mesmo tempo que uma variação de um 0,8, que é bom, para 1,1, que está razoável, opa, alguma coisa está acontecendo aí. Exato. Então, assim, ninguém vai substituir o médico à beira-leito. Por enquanto, eu não vejo E existem valores insubstituíveis, que é a empatia, o toque humano. Então, assim, existem soft skills e habilidades, nesse momento, é insubstituível. A segurança que você passa, né? Exatamente. Com certeza. Isso tem um valor muito grande. Né? Esse equipamento, por exemplo, ele depende de uma onda correta para que você consiga fazer a interpretação adequada. Mesmo lá no 9, com muito treinamento, às vezes a gente coloca algumas pessoas para fazerem, eles não conseguem configurar a onda assertiva, e o resultado que vai... Eu cheguei a ver aqui, né, na prática. Tentou colocar em mim aqui, demoramos aqui para achar a onda. E aí, você interpretando errado, você vai fazer coisa errada. Sim. Então, depende do humano. O Claro, algoritmo só 100%. vai funcionar a partir do momento que isso estiver causando uma leitura adequada. Isso mesmo. Senão, e quem vai julgar isso vai ser o médico. Né? É isso aí. Então, esse beira-leito ainda... E hoje, por exemplo, hoje é muito comum telemedicina, né? Telemedicina. Hoje eu vejo hospitais que prestam assistência em hospitais locais longe aí do Brasil, nos rincões. Cara, se encaminha para um lugar desse. E o médico está aqui em São Paulo, está no Einstein, está no 9, está no Ciro, está no HC. Ele pode auxiliar o colega lá a interpretar melhor e tomar a decisão. Sem dúvida. Eu estava pensando exatamente nisso. Que a gente tenho algumas práticas de telemedicina e eu realmente tive a situação que existem hospitais que a gente vê que não existe uma homogeneidade no Brasil, né? Hospitais que não tem nada. Você precisa ter essa referência e às vezes a referência de neurocirurgia, de neuroclínica, é um serviço que está abarrotado, vai atender mais de 30 cidades. E aí, para ele saber que aquele paciente é grave, não adianta só, eu preciso ter alguma coisa que fundamente. Às vezes, esse tipo de alteração de complacência progressiva pode ser um sinal, opa, esse paciente tem que ir para aí. Eu vou ponderar tudo, né? Pondero a gravidade do caso, pondero a complacência, a parte clínica, né? Até a tomografia vai ter que entrar. A gente tem que auxiliar as coisas, a multimodalidade, como a gente está falando. E existe sistemas de benefício, né? Sistemas de referência, né? Então, quem trabalhou no interior sabe, o paciente chega lá, teve uma queda da própria altura, tá bem, o cara olha, não, tomografia e vai ter que ir para um hospital de referência. Olha o tanto de coisa que a gente pode mudar, né? Pô, um dispositivo ali de baixo custo na ponta, pode fazer 1 ou 2 e não, tá tranquilo, fica atento. Muda completamente o cargo de trabalho, né? A gente chegou até a falar sobre o uso no atendimento pró-hospitalar, resgate, bombeiros, essas coisas. E aí, a gente vê muito assim, o principal causa de choque em trauma é perda volêmica, Perda volêmica. E tem muitos pacientes que na cena, eles estão lisocóricos sem ter uma lesão cerebral. Trauma direto no olho, por exemplo, é um negócio que trauma de faces graves é um negócio comum. E o que você faz nessa hora aí? Existe, o cego, prioridade, o choque é outra prioridade. Como é que eu faço? Os caras acabam dando manitol, ou solução hipertônica, né? Com equipamento desse aí, você consegue saber, essa anisocoria é realmente um dano cerebral grave? Ou é a coisa periférica? Eu consigo saber isso. E aí eu consigo otimizar melhor o tratamento na cena do acidente, né? Porque eu estou falando isso porque recentemente teve um caso no HC que foi isso aí. Porque isso
há muito tempo tem se falado da hipotensão permissiva no paciente pós-traumatizado, né? Exceto se o paciente com TCE grave. Isso você não pode fazer. Aí você tem um mesocori, pô, o TCE é grave. Exato. Você faz, pô, com o paciente tá razoável, tá boa, pô. Manter uma ideia. Vou focar. A segurança, né? Vamos focar no que é mais importante. Porque você não tem na cena essa informação. Informação nenhuma. O cara tá no isocoro, pô, tá herniando. É o quanto de discussão gera, né, em cima do conhecimento. Né? Cara, foi algo desenvolvido aqui, é muito interessante. E ele, eu acredito que ele nunca tinha pensado nessa ideia, e a gente criando que você chegou num entroncamento, literalmente, que é exatamente o troncamento dos nossos algoritmos, aquele negócio, eu preciso anticoagular o paciente, mas o paciente está sangrando a cabeça. É mais ou menos essa ideia, né? Aquele entroncamento que a gente fala, e agora? E agora? E não tem lugar nenhum, nada, não tem nenhum dispositivo. E esse dispositivo nos auxilia em uma decisão que a gente já tem como definitiva, que é, se o paciente tem sinais de TCE grave, né? Eu não posso ter hipotensão permissiva. A gente vai lá, bota um aparelho, bota a nossa experiência, obviamente, sempre a experiência do profissional que está atendendo, né? Fazendo o resgate, e você consegue decidir um entroncamento que antes era dificílimo. De repente, o desfecho desse paciente muda nessa história. Interessante demais. Não, e teve um caso recente, ela estava na entrada do 9 de julho ainda, um garoto com AVC, teve um AVC embólico, trombosou M1 do lado direito, trombosou a carótida também a A3, cerebral anterior A3. Mas a gente viu, ele fez trombectomia, mas acabou tendo isquemia, edema. Ele foi para a cirurgia, fez traqueotomia até que precoce, paraplégico, começando a rebaixar a consciência. A gente usou o equipamento para otimizar a hemodinâmica, avaliar a autorregulação. Se você vê o garoto hoje, impressionante. Impressionante. Legal, hein? É interessante demais. É garoto, esses casos são muito bons. Garoto também ajuda, né? Garoto ajuda. Também. Mas é interessante demais. Demais, né? Essas situações que a gente até facilita o trabalho. Interessante, um parênteses que a gente não faz é o quanto é importante a gente começar. A gente fala muito de inovação, a gente fala muito de humanização do cuidado do paciente, mas a gente esquece um pouco da carga de trabalho exaustiva que tem os profissionais de saúde, especialmente no terapia intensiva, unidade de terapia intensiva. Sim. E o quanto pode ser interessante a gente ter uma monitorização, uma inteligência artificial que nos facilita o trabalho, nos dá segurança para tomar as atitudes e nos tira a carga de estresse que já é muito alta, né? Isso mesmo. A gente tem que pensar no bem também, a gente tem que começar a pensar isso, a gente tem que ver também em custo, pensar no bem desse profissional que está lá, com carga de trabalho exagerada, às vezes com 24 horas até 36 horas de plantão, ou dias, noites seguidas de plantão, em que realmente o rendimento dele não vai ser ideal. Como é que a gente consegue melhorar isso? Como é que a gente tornar essa carga de trabalho, essa dificuldade que ele tem? Ele é um ser humano. Claro. É um ser humano importante naquela cadeia. Porque enquanto ele está preenchendo o lugar na escala, legal. Agora, quando esse lugar na escala está sendo preenchido e precisa de um cara que seja completamente saudável, né, do ponto de vista mental, do ponto de vista de descanso, do ponto de vista de saúde, pode ser que aí a gente fala, opa, preciso olhar melhor para o pessoal. E, com certeza, ter essas facilidades, ter esses aliados juntos da gente no nosso trabalho, vem e muito ajudar. Né? Como é que a sua experiência é essa, Vitor, nessa situação com a inovação? Então, acho que excelente ponto, tá? Eu acho que a IA generativa que a gente está falando agora, ela tem um componente que pode auxiliar muito nisso, principalmente quando a gente sabe, e é bem plausível já, que um dos pontos principais até de burnout nesses profissionais, além da carga inerente de trabalho, do estresse, é preenchimento de prontuários, é preenchimento de papel. Isso em toda a cadeia ali, não só o médico, mas a enfermagem, a fisioterapia, todo mundo tem uma carga muito grande, né? Sim. E pela primeira vez a gente está vendo uma tecnologia que ela é muito plausível, com excelentes resultados, que podem suportar nesse dia a dia gerando eficiência clínica. O que é eficiência clínica? Eu conseguir gerar a mesma quantidade de saúde para o paciente, e isso de forma direta ou indireta, através de decisões, né, muitas vezes feitas ou procedimentos, com o mesmo gasto energético, o mesmo trabalho. Então, acho que o primeiro ponto da IA, na verdade, são dois. Um é esse, vamos ajudar esse profissional, até porque ele tem que estar no loop, como a gente falou, então sempre vai passar por ele. Então, cara, vamos ver lá a creatinina desse paciente, a gente sabe que o paciente faz insuficiência renal, tem um sistema dele não ter que entrar em prontuário para estar alertando isso, e às vezes a gente sabe que tem aqueles detalhes, paciente muito consumido, ele subiu 0,3 ali de creatinina, você às vezes passa despercebido, você está cansado, você não atentou
Então, tem alguma coisa que pode ajudar isso, e aí a gente começa a ver esses sistemas otimizando o dia a dia, né? Então, esse é um ponto. E segundo, a segurança do paciente. Eu acho que é evitar. Então, tem alguns sistemas que a gente até instalou, a gente fez uma prova de conceito e está expandindo um pouco na DASA, que é para checar prescrições. Então, acontece mesmo, tem aquela teoria do queixo suíço, que existem várias barreiras para não chegar a ter o dano no paciente, mas acontece, e aqui em qualquer lugar do mundo, vai acontecer no melhor hospital do mundo, vai acontecer em qualquer local, e a gente tem que ter sistemas que hoje é possível, existe tecnologia para isso, para mitigar alguns problemas como esse. Então, por exemplo, tem um sistema de IA para checagem de prescrição do médico, para ver, o paciente não está com Clexane no hospital. Desde o básico, é protocolo, desde o conhecimento extremamente consolidado, até detalhes ali, será que essa dose não está dobrada para esse clearance de creatinina? Então ele vai te suportando no dia a dia e vai mitigando esses erros. E quizá até sugerir prescrições em situações de CID, né? Definitivo. Total. Então a gente vem muito nessa pegada de segurança do paciente, tem muita coisa ajudando, a gente tem vários exemplos aqui, otimização dos desfechos clínicos através de navegação, melhorando a jornada do cuidado e melhorar a experiência do profissional de saúde na ponta, né? Então, pela primeira vez, eu acho que essa inteligência artificial generativa, ChatGPT, a galera, existem vários, a gente tem testado tudo, tá? Todos a gente tem testado no time de inteligência artificial métrica aqui da DASA, liderado pelo Felipe Tambura, que é um baita neuroradiologista, e pela primeira vez a gente vê uma possibilidade muito, muito alta de ter sistemas dentro, inclusive, do prontuário eletrônico para suportar no dia a dia do médico. Uma pesquisa que a gente participou recentemente foi para criar resumos de alta automático. Então, você sabe, ali na intensiva, 15, 20 dias de paciente com internação, você pode levar 30, 40, 50 minutos para fazer um resumo de alta. Exatamente. E aí, agora você já tem uma pegada diferente. A gente testou um sistema de IA generativo, ele faz o resumo de alta automático. É impressionante, super legal. E o que é que acontece? Ele é perfeito? Não. Tem suas falhas ainda. Mas você, como médico, a gente vai conseguir perfeccionar. Você olha por cima e você vai trabalhar em detalhes do dia a dia. E o mais interessante é que a gente botou um médico da família ou um generalista, que é quem recebe o resumo de alta, para avaliar se o resumo foi melhor da IA ou gerado pelo médico. A gente sabe que alguns cirurgiões botam ali, o paciente está bem alto, então acaba confundindo um pouco ali no dia a dia. E é impressionante, impressionante. Pela primeira vez a gente teve um sistema com essa capacidade e a gente começa a ver um horizonte bem promissor aqui. Muito bom. Para quem está na prática clínica lá, mesmo na época de coordenação, nunca saí da assistência, né? Como eu sou intensivista das antigas, raiz. Então eu lembro do HC na década de 90, cara. Você não tinha quase que informação nenhuma, o quanto você sofria. Imagino. Para cuidar de paciente. E hoje, à medida que as informações, tecnologia vem, melhores equipamentos, que dão informação mais assertiva, o quanto isso reduz do seu desgaste mental para cuidar daquele paciente. Assim, quanto hoje isso te traz informações, quanto mais informações você recebe do paciente, quanto mais você consegue individualizar ele para aquele momento, porque o momento dele amanhã pode ser outro desse mesmo indivíduo. Então, a beira-leito, tendo muita informação, você conseguindo individualizar a conduta, cara, é um plantão. Hoje eu falo para o pessoal lá, os plantões do HC, conto como é que eram os plantões na década de 90. Eles falam, como é que vocês conseguiam fazer? Cara, conseguia. Você faz com o que você tem na mão. Exato. A gente faz com o que tem, né? O básico bem feito. E o legal é que a gente olha para isso, tem muito para onde ir ainda. Exatamente. Sim, isso que é legal. Sempre, né? Sempre. E hoje a gente fala, para mim, isso pé nas costas. Mas o médico recém-formado já está reclamando muito também. Então, que não eu falei para eles, vocês tinham que voltar lá 20 anos atrás, você vê como é que era. Mas vai melhorar, cara. Eu tenho muita fé. Eu tenho esperança, vai melhorar. Acho que isso é muito importante, sabendo que temos duas cabeças aqui com a gente, vocês têm a oportunidade de ouvir e ver esse podcast, saber dessa ideia de inovação, que não busca apenas, né, a criar coisas novas e bonitas, e sim coisas que são úteis, possíveis, gere valor para o paciente, gere valor para o profissional, gere valor para a comunidade. Então, sem dúvida nenhuma, com muita relevância que a gente teve esse papo aqui, e deixo a última palavra para os meus amigos aqui, Vitor, Dr. Carlos, e finalizando o nosso podcast, a MIBcast, com mais esse episódio que foi muito bom. Até passamos do tempo aqui, né? Demorou o café, passamos do tempo, mas vocês vão curtir demais. Não, cara, obrigadão pelo convite, a Brain for Care, você, a MIB, à disposição sempre, um bate-papo muito legal, bate-papo mesmo, parece que estamos aqui no faltou de um bar, faltou música, né? Faltou música,
Pode começar, quer puxar aí? Não. Esse aí vai Birds passar. flying high, You know how I feel. sun in the sky. You Alto know nível aqui, hein? how I feel. Cara, Aqui, legal, hein? Legal a iniciativa. Parabéns. Eu acho que trazer É. esse conteúdo e ficar antenado, né? Não necessariamente você precisa ser técnico, estudar sobre IA, mas assim, você tá antenado porque vem um futuro um pouquinho diferente e ele já começa a moldar. Então, parabéns pela iniciativa. Acho que trazer essa relevância da inovação e que existem players olhando para isso do dia a dia, não só startups, mas grandes empresas, pequenas empresas realmente querendo fazer diferença e trazer o que tem de topo de mundo aí para a gente no nosso dia a dia. Sensacional. Ó, pessoal, estão sempre convidados para vir tomar um café comigo aqui. Agora tem café mesmo. E você? Tá ligado? Tá seguindo as redes? Tá seguindo o nosso Amibcast? Não perca os episódios e até o próximo. Valeu. Valeu.